Hoje, nos 6 seguidores, falaremos de uma figura histórica muito importante para entendermos Rio das Ostras. Cláudio Ribeiro, o Coronel, primeiro prefeito eleito de Rio das Ostras. Com esse vídeo você vai entender um pouco o processo que levou à emancipação de Rio das Ostras e o fim trágico da vida de Cláudio Ribeiro. Que Rio das Ostras sempre foi o terceiro distrito de Casimiro de Abreu. E ele, desde as décadas de 60, tinha muita vontade de se emancipar politicamente de Casimiro de Abreu. Na verdade, Barra de São João e Rio das Ostras sempre tiveram uma vontade muito grande de se tornar independentes de Casimiro de Abreu. Entendo que o desenvolvimento econômico de toda a região, ele se concentrou basicamente no litoral, com os portos de Barra de São João e Rio das Ostras, além da sua grande produção pesqueira. Com o passar do tempo, o eixo econômico ele migra onde circula a ferrovia Estrada de Ferro Leopoldina. Então, na verdade, em 1925, Alfeu Marchon, que foi prefeito de Casimiro de Abreu, literalmente no lombo de burro, pegou e transferiu a sede administrativa, levando toda a estrutura administrativa para o centro de Casimiro de Abreu, que era conhecido como Indaiaçu, hoje é a cidade de Casimiro de Abreu. Na verdade, Barra de São João sempre teve a vontade de ser independente de Casimiro de Abreu. Tanto é que no início, muitos historiadores e muitos registros históricos falam em Barra de Rio das Ostras. Na verdade, seria uma grande junção de Barra de São João com Rio das Ostras. Isso, na verdade, não se materializou. Na verdade, Barra de São João continuou sendo muito importante, mas só que boa parte da estrutura administrativa foi transladada para Casimiro de Abreu em 1925. Dizem até que o prefeito Alfeu Marchon literalmente botou fogo em toda a estrutura administrativa em Barra de São João para nunca mais a sede voltar a ser em Barra de São João e continuar em Casimiro de Abreu. Hélio Sarzedas era prefeito de Casimiro de Abreu, mas na verdade ele via essa vontade de Rio das Ostras de se emancipar e se tornar independente uma coisa muito importante. Só para vocês terem uma ideia da articulação, a União Municipal Progressista, que editou o jornal A Razão, ele começou a circular em Rio das Ostras em 1971. Bento da Costa Júnior, Joaquim do Rego Barros, Oscar Cordeiro, entre outras figuras do Jacinto Xavier, foram figuras muito importantes, que eram da elite, que eram os grandes proprietários de terra da região, que montaram o Cerro, o Centro Esportivo e Recreativo de Rio das Ostras, e todos eles se juntaram, na verdade, com essa vontade implícita de transformar Rio das Ostras numa cidade independente. Grande parte dos vereadores de Casimiro de Abreu tinham origem no litoral. Na verdade, essa galera já começou a se organizar para fazer com que esse movimento político ganhasse força. Francisco Rodrigues, na verdade, foi o primeiro candidato a prefeito de Casimiro de Abreu que tinha origem em Rio das Ostras. Na verdade, foi um movimento muito forte. Ele não ganhou a eleição, mas o movimento da emancipação ganhava cada vez mais força. E aí nós temos a aliança litoral com o continente. Hélio Sarzedas, candidato a prefeito, e Cláudio Ribeiro, candidato a vice-prefeito. Na verdade, esse movimento para a emancipação de Rio das Ostras ganha cada vez mais força. Você tem uma grande representatividade na Câmara e agora você pode eleger o vice-prefeito. E foi o que acabou acontecendo. Hélio Sarzedas foi eleito e Cláudio Ribeiro, que também era conhecido como Coronel, era o vice-prefeito de Rio das Ostras. Pela primeira vez você teria uma representação política do litoral dentro da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. Hélio Sarzedas fez muito pelo terceiro distrito de Rio das Ostras. Na verdade, ele tinha também interesse que Rio das Ostras se emancipasse, e Cláudio Ribeiro se tornou uma pessoa cada vez mais conhecida nos círculos políticos. Ele era um empresário que acabou entrando para a política.
Em 1991, nós tivemos o plebiscito da emancipação de Rio das Ostras. Rio das Ostras ganhou. E em 1992 foi sancionado pelo governador de então, Leonel Brizola. E aí tivemos a primeira eleição para prefeito de Rio das Ostras. Como dois fortíssimos candidatos, nós tínhamos o Cláudio Ribeiro e nós tínhamos o Gelson Apicelo. O Gelson Apicelo, que falarei no próximo vídeo, era líder agrícola. Era, na verdade, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas, um forte candidato com uma pegada popular muito forte. Gelson Apicelo ficou muito chateado porque o combinado foi o candidato que numa pesquisa de opinião tivesse mais força seria o candidato a prefeito de Rio das Ostras. Então teria que ser feita uma pesquisa para saber se Cláudio Ribeiro ou ele era o candidato mais forte e todas as forças políticas se aglutinariam em prol desse candidato. Na verdade, Gelson Apicelo entendeu que Cláudio Ribeiro rasgou esse acordo e apresentou sua candidatura própria, tendo como vice Tereza Gianazzi. Foi uma disputa muito grande, foi uma disputa muito acirrada e com uma diferença muito pequena de votos, Cláudio Ribeiro ganhou a eleição. Cláudio Ribeiro começa esse governo com uma cidade extremamente pobre. Apesar de boa parte da riqueza de Casimiro de Abreu estar em Rio das Ostras tinha um passivo muito grande. Problemas gravíssimos de habitação, problemas gravíssimos de saneamento, os quiosques da beira da praia não eram padronizados, o turismo, as praias realmente eram muito frequentadas, os loteamentos estavam vindo em quantidades muito grandes, muitas pessoas estavam comprando suas casas de veraneio, naquele processo que vem desde a criação da ponte Rio-Niterói. Só que, efetivamente, a cidade de Rio das Ostras tinha muitas carências. Tinha um pronto-socorro muito pequenininho, as pessoas eram obrigadas a procurar atendimento médico em Barra de São João ou em Macaé, porque não tinha uma estrutura de saúde. Estrutura de segurança, então, nem se fala. O posto policial tinha muitos poucos policiais e eles acabavam não dando conta da quantidade imensa de turistas e de arrombamento de residências, de ocorrências policiais na cidade. Mesmo com todas as dificuldades, Cláudio Ribeiro foi tocando seu governo. Na virada de 95 para 96, ele falou que seria a vez dos bairros. Ele passaria a investir nos bairros mais populares. Só que, infelizmente, essa trajetória foi abruptamente interrompida com o assassinato em 6 de fevereiro de 1996 no seu sítio. Muitos acreditam o assassinato de Cláudio Ribeiro à mudança desse viés, mais voltado para os bairros e para as comunidades. E aí, infelizmente, nós tivemos o assassinato dele. Uma figura extremamente importante para entendermos boa parte da história política de Rio das Ostras. Ok, minha gente. Um abraço a todos. 6 seguidores. A história de Rio das Ostras no YouTube.